Glória a Deus, graça e paz, amada igreja de Jesus, amém, queridos, glória a Deus, que alegria podermos estar juntos nesse culto de adoração, nesse culto de exaltação ao nome do Senhor Jesus. Deus é bom demais, Deus é bom demais, que alegria poder entrar junto, com a igreja, a família Peniel aí na tua casa, para juntos adorarmos ao nome daquele que é digno de toda honra e de toda glória, amém, queridos, graças a Deus. Amados, olha, hoje estamos fazendo a nossa transmissão, nosso culto online. Então peço que você não seja apenas um espectador, peço que você possa cultuar ao Senhor com intensidade. Amém, queridos? Então enquanto você está aí se preparando para poder ouvir uma palavra, quero aqui rapidamente pedir para você, queridos, olha, dá um like aí, você que está no YouTube, você que está acompanhando no Facebook, e também, se puder, compartilhe esse link, antes da palavra começar, compartilhe esse link também para abençoar outras pessoas, em nome do Senhor Jesus, amém? Você que é da família Peniel, glória a Deus, estamos juntos para adorar ao Senhor. E você que não pertence à família Peniel, pertence a outra família, pertence a uma outra denominação, também seja muito bem-vindo, amém, queridos, para poder juntos aprender da palavra de Deus, amém, queridos, glória a Deus. Amados, já fazem 2 semanas que nós iniciamos uma série de mensagens que tem como tema as 3 moedas espirituais. As 3 moedas espirituais. Olha, se você puder, anote aí, já vai anotando, já vai pegando no seu papel, o seu caderno, a sua caneta, a sua Bíblia, para que nós possamos mergulhar aí alguns textos. Como vai ficar gravado, então facilita muito, para você depois estar ainda, reprisando, melhorando aí os seus estudos, tá bom? Você que está chegando agora e não viu as outras 2 palavras, eu oriento você, entra no canal, da nossa igreja, IPR Peniel, Cianorte, para você poder também pegar, as primeiras palavras. Nós falamos aí já de 2 moedas e hoje nós vamos finalizar essa série de mensagens sobre essas 3 moedas espirituais. De antemão também já quero louvar a Deus, porque olha, como a família Peniel está respondendo ao chamado dessas palavras, porque até então, queridos, muitas pessoas, eu sei que o pastor Anderson prega sobre as 3 moedas, eu já ouvi falar quais são as 3 moedas, mas desta vez, nessas últimas semanas, eu tenho percebido o quanto a igreja está respondendo, ou seja, o quanto a igreja está internalizando um conteúdo, o quanto a igreja está colocando em prática, e quanta dúvida está saindo, quantas dúvidas estão sendo sanadas nesses dias, por intermédio desses vídeos, dessa palavra, desses últimos cultos, amém? É lógico que tem tanta coisa acontecendo, algumas pessoas voltaram a ter aquelas incertezas, aquela falta de esperança do ano passado. Eu quero aqui realertar, querido, a sua esperança está em Cristo, independente do que nós estamos vivendo agora, independente dos contra-ataques sincronizados que o mal está fazendo sobre Cianorte, o Paraná, sobre o Brasil. Nós precisamos, nós como igreja, alinhar o nosso coração, entender que o Senhor não perdeu o controle, o nosso Deus continua sentado no trono, Ele continua no governo de tudo, tudo está no controle dEle. Então acalma o teu coração, aquiete-se, se deleite no Senhor, descansa no Senhor, não permita a tua mente ficar vagando, não permita a tua mente ficar dispersa, porque Deus vai continuar ministrando em nós e através de nós. Deus vai continuar abençoando a sua igreja nessa terra. Deus vai continuar usando poderosamente a sua igreja de uma forma perfeita nessa terra, em nome do Senhor Jesus. Quem crê diz amém. Glória a Deus. Amém, queridos? Glória a Deus. Como nós estávamos falando, nós iniciamos essa série de mensagens que tem como tema as 3 moedas espirituais. Nós já falamos da primeira moeda, chamada palavra. Também falamos da segunda moeda, chamada dinheiro. E hoje nós vamos mergulhar a fundo sobre a terceira moeda, chamada sangue. Então repita comigo aí: palavra, dinheiro e sangue. Amém, queridos?
É lógico que semana passada até dei a impressão que estava falando das duas ao mesmo tempo, do dinheiro e de sangue, porque queridos, no mundo espiritual está muito atrelado. É quase difícil ter uma das moedas espirituais isolada uma da outra. Nós vamos encontrar muitas vezes aí o encontro de duas ou até mesmo das três moedas espirituais sendo financiadas no mundo espiritual de uma forma tão atrelada, tão junta, que às vezes para discernir exatamente qual é, né, o ponto aonde estamos trabalhando, ou então qual é o machado que caiu, para quem também já começou a resgatar os seus machados aí, né, vai aí a dica. Talvez algumas pessoas, pastor, eu ainda não comecei a resgatar os meus machados. Você procura no canal da igreja, tem uma palavra, né, com um tema, aonde caiu o seu machado. Eu também oriento você voltar lá no canal da igreja e observar, assistir aquela palavra, que vai ajudar muito você também a compreender essa série de mensagens das três moedas espirituais. Amém, queridos? Eu sei que a nossa igreja, e louvo a Deus por isso, é uma igreja muito séria, muito firmada na palavra de Deus, e por isso, queridos, nós fazemos questão de deixar todas as referências, né? Então aqui você vai encontrar durante o vídeo todas as referências para você anotar, para você continuar estudando depois, para você continuar se aplicando. E tem muitas pessoas que estão negligenciando, né, o poder dessas três moedas espirituais. Tem muita gente levando na brincadeira o fato de isso não ser tão divulgado, né? E eu quero aqui, com muito amor, com muito tremor, né, poder ministrar esse conceito aos nossos corações. Amém? Para isso eu separei aqui alguns textos. Eu queria que você pudesse abrir a sua Bíblia. Oh glória! Aleluias! Abra a sua Bíblia no livro de Deuteronômio, capítulo 22, versículo 8. Quando eu preparando essa mensagem, queridos, falando sobre o sangue como uma moeda no mundo espiritual, eu encontrei mais de 50 citações na Bíblia. Não vai dar tempo a gente citar todas, mas você vai fazer a sua pesquisa na sua casa, você vai encontrar o quanto a moeda chamada sangue, como ela é visível, latente, como ela é constante na Bíblia, o quanto ela tem sido utilizada na Bíblia como uma moeda de aliança, para firmar pactos, para firmar alianças, o quanto ela tem sido utilizada ao decorrer da história bíblica, como uma moeda muito valorizada no mundo espiritual. E também no Novo Testamento você vai encontrar o quanto vale essa moeda de sangue, principalmente o sangue de Jesus. Nós fomos comprados por um alto preço, o sangue de Jesus. Nós vamos chegar lá, mas eu quero embasar aqui como a Bíblia fala sobre culpa de sangue, a Bíblia fala sobre o vingador de sangue, a Bíblia fala sobre a voz do sangue, a Bíblia fala sobre a purificação pelo sangue, a Bíblia fala sobre a remissão pelo sangue, a Bíblia fala sobre o resgate pelo sangue. Uau! Então nós não podemos negligenciar isso. Alguma coisa séria está aí. Tem uma chave muito preciosa. E às vezes você fala assim, pastor, mas eu não saio derramando sangue por aí. Será? Pastor, mas eu não depositei sangue em altares errados. Será? Vamos fazer a leitura, vamos entender o que Deus está falando para nós. Deuteronômio capítulo 22, versículo 8, acompanha aí na sua casa. Está escrito assim: quando você construir uma casa nova, faça um parapeito no terraço, para que você não traga culpa de sangue. Se você puder, grife aí, culpa de sangue sobre a casa, se alguém de algum modo cair do terraço. Culpa de sangue. Deixa nesse texto, eu queria que você pudesse agora, que a palavra foi lida, depois nós vamos ler outras palavras, mas pensa que o Espírito Santo fale contigo.
Graças a Deus. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós queremos, Senhor Deus, clamar, ó Pai, agora, Senhor Deus, a Tua presença neste lugar. Senhor, vem tomando conta da atmosfera de adoração, tanto aqui no templo, quanto lá nas casas. Assim, ó Deus, como a Tua palavra diz que a Tua igreja se reunia no templo e nas casas, no templo e nas casas, então nós não temos problema nenhum na questão de onde estamos reunidos. O mais importante é que a Tua palavra seja pregada, o mais importante é que a Tua palavra seja anunciada, e por isso, ó Pai, nós nos colocamos, ó Pai, Senhor Deus, em posição de aprendiz. Queremos, Senhor Deus, ter um coração ensinável, queremos ter um coração quebrantado, queremos ter um coração de aprendiz, um coração pronto para receber do Senhor os ensinamentos, o conhecimento, a sabedoria do alto. Queremos, Senhor Deus, vivenciar, ó Pai, nesses dias, Senhor Deus, dias de crescimento. Talvez não dias de crescimento onde seja tão visível, mas dias de crescimento interno, dias de crescimento no espírito, dias de crescimento na mentalidade, no emocional, no psicológico, no espiritual, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Leva a Tua igreja, ó Pai, a discernir o tempo. Leva a Tua igreja, ó Pai, a compreender o momento. Leva a Tua igreja, ó Pai, a vivenciar, ó Pai, intensamente a ousadia desse tempo, onde muitos estão dizendo para a igreja frear, puxar o freio de mão, parar. O Senhor tem falado para nós como igreja avançar, ó Deus, com intensidade. E é isso que nós precisamos compreender. Mas para isso, Senhor, traga as ferramentas dos céus, traga a ousadia no Espírito, para que nós, a igreja, nos levantemos para poder, ó Pai, derrubar todo espírito de manipulação, todo espírito de corrupção, todo espírito que está adoecendo a população. Pai, vem, ó Pai, vem sobre nós, vem nos revestindo com a armadura espiritual. Queremos estar preparados para essa grande batalha. Senhor Deus, compreendemos na mente e no espírito que está havendo um ataque sincronizado, onde o inferno tem se levantado para poder atacar em várias áreas ao mesmo tempo na vida da igreja. Mas nós, a igreja cheia do Teu Espírito Santo, nós nos levantamos, nós marchamos, nós avançamos e queremos declarar em nome do Senhor Jesus, no nome do Senhor dos Exércitos, nós declaramos que todo levante do mal vai cair por terra, toda cilada do inferno vai ser desfeita, toda armadilha, toda motivação errada e corrompida vai ser desfragmentada, vai ser destruída, porque a igreja se levanta no poder e na autoridade do nome de Jesus, coberta e lavada pelo sangue de Jesus, comprada e remida lá na cruz do Calvário. Nós declaramos, entendemos, ó Pai, e internalizamos nessa noite, ó Pai, Senhor Deus, o nosso sonho, o nosso propósito, internalizamos, ó Pai, o nosso alvo, focamos no autor e consumador da nossa fé, e nada e nem ninguém vai parar e vai deter a igreja de Jesus Cristo. Tchau! Ei, Espírito Santo de Deus, vem sobre nós, ó Pai. Vem, Senhor Deus, nos conduzindo, vem nos conduzindo com destreza, com habilidade, Senhor Deus, utilizando nossos dons e talentos para derrubar as fortalezas, as muralhas que estão à nossa frente, utilizando, ó Pai, do poder que o Senhor concedeu para a igreja na terra, para avançar, para percorrer, para se mover na velocidade da nuvem. Senhor Deus, nós nos entregamos completamente ao Senhor, declaramos a nossa total dependência, e é por isso, por confiar em Ti, que nós avançamos, por confiar no Teu poder é que nós avançamos, por confiar que o Senhor continua no governo e no controle de tudo, que nós avançamos.
E seja qual for as tempestades, desertos, lutas e tribulações que têm vindo sobre a nossa nação, a tua igreja vai exaltar o teu nome, a tua igreja não vai recuar, a tua igreja não vai retroceder, porque nós vamos viver pela fé, nós vamos avançar pela fé, nós vamos obter vitória pela fé, em nome do Senhor Jesus. E quem crê diz amém, amém e amém. Glória a Deus. Aleluias. Queridos, está tendo um ataque sincronizado do inferno contra a igreja, mas há uma palavra de Jesus dizendo que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja, ou seja, a igreja não vai recuar, a igreja vai avançar, e quando ela chegar nas portas do inferno, nós vamos quebrar essas portas, nós vamos destruir, seja qual for as portas malignas que estiverem impedindo, barrando a igreja de avançar, nenhuma delas vai conseguir deter o poder de uma igreja poderosa em Cristo, uma igreja eleita em Cristo, uma igreja fortalecida por Cristo, uma igreja revestida com o sangue de Cristo. Aleluias. Eu estou entendendo o que está acontecendo, me alegro com isso, pois sei que chegou o tempo. Nenhum espírito de desânimo, ei, escute, presta atenção, vem aqui em mim, vem cá, vem aqui bem pertinho, escute, nenhum espírito de desânimo, escute o que eu vou te falar, nenhum espírito de desânimo, nenhum espírito de medo, nenhuma palavra mentirosa vai deter a tua mente. Agora, em nome do Senhor Jesus, eu libero uma palavra sobre você, que o teu coração seja livre de toda cadeia de palavras mentirosas e enganosas, que o teu coração e a tua mente seja livre de todo espírito de ansiedade, depressão, ou qualquer que seja um espírito maligno, que está tentando te impedir de discernir o que Deus está fazendo, em nome do Senhor Jesus. Faz assim com as tuas mãos, fala: eu recebo, eu tomo posse dessa palavra, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Amados, nós deixamos aqui tão claro, que quando a igreja começa a discernir essas moedas espirituais, a igreja começa a compreender bem melhor situações na qual nós estamos vivendo. Eu disse aqui que semana passada, se você não viu, assista o vídeo da semana passada. Eu disse aqui que tanto na igreja nós vemos as três moedas espirituais: dinheiro, palavra e sangue de Jesus. Nós vemos em trabalhos espíritas, em obras de macumbaria, magia negra, nós vemos lá também as três moedas se movendo naquele mundo espiritual: palavra, sangue e dinheiro. Falei também de um exemplo de um casamento, que também tem lá no casamento as três moedas: palavra, dinheiro e sangue. Falei também, por exemplo, de um aborto, que geralmente as pessoas entram num consenso liberando uma palavra, elas financiam aquele aborto e tem derramamento de sangue. Falei, por exemplo, da cruz de Cristo. Quando Jesus ele vai para a cruz, existe palavra lançada. Quando Jesus diz está consumado, ele lança uma palavra, mas também tem dinheiro naquela cruz, onde Judas recebe aquelas moedas de prata, e também tem o sangue de Jesus derramado naquela cruz. As três moedas estão lá. Também outro exemplo muito lindo, na saída do povo do Egito, quando Moisés libera a palavra, quando o povo derrama o sangue daquele animal e cobre os umbrais da porta com sangue. E também dinheiro lançado, e dinheiro na qual o povo leva saindo do Egito. As três moedas também estão presentes. Uau, querido, se você começar a analisar a Bíblia com essa ótica das três moedas, é impossível negar que há um mover espiritual em cima dessas moedas. Quando Deus cria tudo pela sua palavra,
quando o evangelista João diz que Jesus era e é a palavra, o verbos, o logos. Uau! E nós falamos da importância de você lançar palavras de bênção, remover as palavras de maldição, e como no mundo espiritual não tem vácuo, você preenche com palavras de bênção. Nós também falamos da importância de você que entendeu que o dinheiro foi colocado no altar errado, no altar de Mamon, no altar de Satanás, no altar da jogatina, no altar de sangue, no altar errado. Você entendeu que você financiou o pecado, aí você vai lá, resgata esse dinheiro, você faz igual o Zaqueu, restitui esse dinheiro. Se está devendo, vai lá e paga. Se defraudou, vai lá e restitui. E aí você desvincula toda a cadeia espiritual que estava sobre as suas finanças. Lógico, isso é um ato de fé. Pastor, é obrigado? Não, queridos, cada um cuida da sua vida, porém cada um também tem as suas consequências. Cada um tem a vida que tolera, cada um vive o nível de bênção que plantou, cada um está desenvolvendo o nível de maldição que também regou. Mas hoje eu quero falar dessa moeda espiritual chamada sangue. O sangue é uma moeda, queridos, e é interessante que, se você observar, por exemplo, lá em Gênesis capítulo 4, quando naquele momento onde estava tendo um ato lindo, um culto de adoração ao Senhor, tinha dois membros adorando ao Senhor, Caim e Abel. Eles estavam ali para adorar ao Senhor, eles levantaram o altar de adoração. Eu penso que eles convocaram, eles invocaram o nome do Senhor naquela adoração, e de repente, Caim, ele traz uma oferta, só que a Bíblia diz que Abel traz a primícia na oferta. E a Bíblia é muito clara quando diz que Deus aceitou Abel e a sua oferta. Então naquele altar, nessa situação, nessa cena, tem duas moedas espirituais latentes: dinheiro e sangue. Lógico que também tinha palavra por cada adoração, mas Abel, ele traz da primícia, ele separa o melhor para o Senhor. E a Bíblia diz que Deus se agradou do ofertante primeiro, e depois da sua oferta. Escute, Deus primeiro vê a motivação do teu coração. Porque tem um monte de gente falando assim: pastor, mas o que eu fiz é certo, mas a motivação era errada. Pastor, mas o que eu fiz foi errado, mas às vezes a motivação era certa. Escute, Deus primeiro vai observar a motivação do teu coração. Deus vai observar a motivação, Deus esquadrinha o teu coração. Só que a palavra de Deus também diz que Deus olhou a oferta de Caim e não se agradou de Caim e depois da sua oferta. Caim ficou bravo, ficou irado, ele ficou nervoso. Deus falou para ele: ei, eis que o pecado está à porta, cuidado. Mas mesmo assim, Caim vai, chama o teu irmão lá para o campo, e ele mata o seu irmão. E é interessante, queridos, que no versículo 10 você vai ver Deus falando para Caim, dizendo: Caim, o que fizestes? Era como se Caim estivesse falando assim: não, Senhor, não fiz nada, eu estou tranquilo, estou tranquilo. Ei, olha aqui para mim, presta atenção. Olha qual é a resposta de Deus. Deus fala assim: ei, Caim, a voz do sangue, epa, a voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. A palavra de Deus está dizendo que o sangue tem voz. Pastor, eu não estou entendendo. Deixa eu voltar lá para a primeira mensagem dessa série, quando eu disse que todas as três moedas, palavra, dinheiro e sangue,
Essas 3 moedas são semente. De novo, as 3 moedas são sementes. Sementes depositadas no mundo espiritual, que é um terreno fértil. E esse terreno fértil está preparado para reconhecer a semente. E aí agora vem uma frase fantástica, se eu fosse você, eu anotava. E a frase é: toda semente fala. De novo, toda semente fala. Toda semente fala. A tua palavra é uma semente, ela fala. O teu dinheiro no altar é uma semente, ele fala. O sangue derramado é uma semente, e ele fala. No entanto, que depois vocês vão ver lá em 1 João capítulo 1, versículo 17, ou melhor, versículo 7. Lá está escrito: se andarmos na luz como na luz Ele está, temos comunhão uns dos outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Mas a tradução para o português é pobre, porque traduzindo para o português está escrito: e o sangue de Jesus seu Filho nos purifica. A palavra purifica, ela no original, queridos, ela não é igual ao que está escrito aqui. No original ela fica no gerúndio. Ou seja, é como se estivesse escrito assim, ó: e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purificando de todo pecado. É como que se João estivesse falando assim: o sangue de Jesus nos purificou, nos purifica e nos purificará. Está no gerúndio. O sangue de Jesus, o ato de sacrifício de Jesus naquela cruz, não foi um ato isolado, foi um ato de uma vez por todas. Não foi um ato simplesmente único, mas foi um ato que continua, uma ação eterna sobre nós. Uau! Então volta na linha de raciocínio. As 3 moedas são sementes. O mundo espiritual, ele é uma terra fértil. E toda semente depositada no mundo espiritual, toda semente depositada em terra fértil, ela fala. Toda semente fala. Pastor, mas o que a minha semente fala? A sua semente aponta para o seu caráter. Ah, você não entendeu isso? Eu vou repetir. A tua semente, ela aponta, ela fala sobre quem é você. Uau! Por isso que toda semente fala. A forma como você oferta no altar do Senhor, a sua semente fala. A forma como você lança uma palavra de vida ou de morte, de bênção ou de maldição, a forma como você lança essa moeda espiritual chamada palavra, essa semente está dizendo quem é você. Mas voltando para a moeda de sangue, queridos, essa moeda espiritual chamada sangue. Aqui em Deuteronômio, nós lemos no capítulo 22, no versículo 8, nós lemos que se você vai construir uma casa nova, naquela época as casas não tinham telhado como nós temos hoje, que é 2 águas, 4 águas, 200 águas. Não, naquela época eles faziam o telhado plano, como se fosse uma laje. E aí, lá em Deuteronômio, Deus já estava falando para Moisés, dizer para o povo, esclarecer para o povo: olha, se você vai construir uma casa, faz o telhado, você faz o terraço, mas você não coloca uma grade, você não coloca uma proteção, você não coloca um parapeito. Se você não colocar um parapeito, pode ser que alguém suba naquela laje, pode ser que por uma distração alguém vai lá, sobe naquela laje, sobe no telhado, e por não haver parapeito, essa pessoa venha a cair. E se essa pessoa cair e morrer, a culpa de sangue vai estar sobre aquela casa, sobre aqueles moradores, sobre quem fez a casa. E aí Deus está alertando: cuidado com a culpa de sangue. Pastor, eu não estou entendendo, eu nem faço casa com terraço, por que esse texto tem a ver comigo hoje? Escute, não estou falando da casa, eu estou falando da culpa de sangue. Quer que eu dou alguns exemplos? Vamos lá. Às vezes, no passado, antes de você conhecer Jesus, você andou fazendo coisas que desagradavam ao Senhor. Por exemplo, vamos lá utilizar o exemplo do aborto.
É interessante que ele diz que eu glorifico a Deus por não estar vendo o rosto de vocês agora, porque pode ser que alguns falem assim: pai, pastor, você está contando a minha história, pastor, você está falando da minha vida, da minha história. Ei, escute, independente do mensageiro, deixa a mensagem chegar ao teu coração, porque ela vem de Deus. Digamos que no passado você fez um aborto, por exemplo, mas você não conhecia Cristo, era novo, era nova, foi sem querer querendo. Independente de qual for a circunstância, aquele sangue derramado gerou no mundo espiritual uma culpa. E nós sabemos, queridos, que toda culpa de sangue faz a pessoa ter insônia, faz a pessoa ser ansiosa, faz a pessoa entrar em parafuso, em depressão. Ela causa doenças psicossomáticas por causa da culpa de sangue. Pastor, mas eu não sabia o que estava fazendo. Sim, eu entendo, eu compreendo perfeitamente. Porém, há uma culpa de sangue, uma opressão maligna, uma brecha espiritual na tua história, que até hoje ainda fica te oprimindo. Por isso que Jesus fala, Mateus capítulo 11, versículo 28, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Cansado, queridos, esse cansado e esse oprimido, não é uma canseira do dia a dia, porque se você está cansado do dia a dia, do trabalho, vai dormir que passa, dormindo recupera o ânimo, a força. Mas essa canseira e essa opressão que Jesus está dizendo, não é físico, é espiritual. Jesus está dizendo, vinde a mim, somente indo aos pés da cruz, somente indo até Jesus, que você vai encontrar alívio e refrigério para a sua alma, somente na presença dEle. Escute, não permita que nenhuma culpa de sangue fique te oprimindo. Quando Jesus veio para o que eram os seus, e os seus não receberam. Quando Jesus veio para os judeus, veio para aqueles que eram, ali da tribo de Judá, veio para aqueles que eram o povo escolhido, eles o rejeitaram. Jesus fala para eles assim: que o sangue caia sobre vocês e a vossa descendência. Escute, queridos, eles declaravam assim: não fomos nós quem matou os profetas. Os fariseus batiam no peito: não fomos nós que matamos os profetas, juízes, não foi, foram nossos pais. Aí Jesus está falando assim: então, vocês estão declarando que vocês são filhos deles. Existe uma herança de sangue, sangue derramado na terra, sangue derramado por terra, que está recaindo sobre eles. Escute, isso aqui já nem é Antigo Testamento, é Jesus falando no Novo Testamento. E muitas pessoas ainda hoje falam assim: não, pastor, mas agora eu sou nova criatura, tudo que ficou no passado ficou. Mas para isso a gente precisa entender quais são os tipos de sangue que podem afetar ou fazer pactos de sangue. Quais são os tipos de sangue que podem criar peso de culpa no mundo espiritual. Porque muitas vezes a gente fala assim: eu só conheço o sangue branco, ou melhor, o sangue vermelho. Mas existe o sangue branco, que é saliva, suor e sêmen. Pastor, mas até sêmen? Sim, sêmen significa semente. Talvez você vai lembrar, Judá, ele teve um filho, ou melhor, alguns filhos, mas um deles, Pérez, que quando ele ia liberar sua semente na sua esposa, o que ele fazia? Derramava a semente por terra. E a Bíblia diz que Deus o tomou, Deus o matou. Veio uma sentença de morte por um sangue derramado. Mas que sangue era aquele? Um sangue branco. Gente, isso é muito sério. Tem muitas pessoas fazendo um pacto de sangue. Porque quando uma pessoa vai fazer uma aliança de sangue dentro do casamento, não é uma aliança de sangue vermelha, é sangue branco. Enfim, aqui nós temos assunto para a gente aprofundar e muito, mas eu quero entrar aqui, queridos, num conceito também sobre o vingador de sangue.
Porque tem muitas pessoas que estão sendo perseguidas por espírito de morte. Eu não sei se você está entendendo o que eu estou dizendo, mas algumas pessoas que estão passando por isso que eu vou falar agora, sabem muito bem o que eu estou dizendo. Nós atendemos isso, pessoas com frequência, com perseguição de morte. Você fala, não pastor, esse negócio não existe. Será? Pessoas que ficam sofrendo acidente, pessoas que elas ouvem vozes pedindo para tirar sua própria vida, pessoas que estão o tempo todo sendo perseguidas, sensação de perseguição, pessoas que veem vulto de morte, espírito de morte o tempo todo. Por que isso? Se fizer um bom mapeamento, vai descobrir que existe um vingador de sangue. Acompanhe comigo, Números, livro de Números, capítulo 19, versículo 4 ao 6, Números 19, do versículo 4 ao 6, diz o seguinte: e este é o caso no tocante ao homicida. Queridos, o que é o homicida? Aquele que derramou sangue do outro. Apesar que, no Novo Testamento, João, o apóstolo João, ele diz que aquele que no teu coração odeia o seu irmão, aquele que no teu coração não perdoa o seu irmão, também já é homicida. Pegue isso no seu espírito. Continua: este caso tocante ao homicida que se acolher ali para que viva, aquele que por engano ferir o seu próximo, a quem não odiava antes. Sabe quando matou sem querer? Como aquele que entrar com o seu próximo no bosque para cortar lenha, e pondo força na sua mão um machado para cortar a árvore, o ferro, saltar do cabo e ferir o seu próximo, e esse morrer. Aquele que se acolherá a uma dessas cidades viverá. Deixa eu explicar o contexto. Ele está dizendo o seguinte: tem dois amigos trabalhando, cortando árvore, e um deles colocando um pouco mais de força no machado. O machado escapa, perde o machado. Só que esse machado não cai no rio, esse machado cai na cabeça do outro. Matou sem querer querendo, derramou sangue sem querer querendo. E aí ali Deus fala para Moisés: institua cidades de refúgios, ou seja, lugares onde pode acolher esse homicida, lugares onde o vingador de sangue não pode perseguir o homicida. Pastor, mas como assim o vingador de sangue? Olha aí no versículo 6: para que o vingador de sangue não vá após o homicidas, quando se enfurecer o seu coração, e ao alcançar, por não ser cumprido o caminho, e lhe tire a vida, porque não é culpado de morte, pois não o odiava antes. Escute, aqui a Bíblia está dizendo que naquela época, Moisés, sendo direcionado por Deus, fala que se uma pessoa matou um inocente sem querer, a família do inocente, a família da vítima, podia se levantar um que tinha um nome, que teria o nome, o título de vingador de sangue. E esse vingador de sangue poderia perseguir o assassino e matar o assassino. Por isso que havia cidades de refúgio. Pastor, como assim? O que é o vingador de sangue nos dias de hoje? É espírito de morte. Espírito de morte. Como é que você explica aquele caso quando o pai traz o seu filho para Jesus, e uma situação totalmente complicada, o menino endemoniado, e Jesus pergunta: o que está acontecendo? E ele fala assim, o pai responde: ora, uma hora esse espírito lança ele no fogo, outra hora lança na água, querendo o matar. Ali havia um espírito de morte tentando matar aquela criança. Existe espírito de morte que eles perseguem tantas pessoas. E nesses dias, escute, a igreja de Jesus precisa se levantar para combater nas regiões celestiais contra esse espírito de morte, esse espírito de enfermidade, esse espírito com esse vírus que está assolando a humanidade. Nós, a igreja, precisamos ser essa cidade de refúgio para acabar com essa maldição. Meu Deus, querido, nós entendemos que
Muitas pessoas fizeram pactos de sangue, derramaram sangue em altar errado. Pastor, mas nós, a igreja, precisamos se preocupar com isso. Queridos, eu não sei do teu passado, só sei de uma coisa: se por acaso você tinha algum pacto de sangue com amigos, com sociedades estranhas, pactos de sangue com outros relacionamentos, pactos de sangue em algum tipo de trabalho espírita, magia negra, escute, clame o sangue de Jesus sobre a tua vida. Pastor, mas é só isso, é só clamar? Sim, querido, Jesus não precisa derramar o sangue de novo, porque lembra que eu estava falando para você, lá em 1 João, capítulo 1, versículo 7, o sangue de Jesus continua sendo liberado sobre nós. Mas pastor, então é só clamar? Só que, ei, escute, o início do versículo 7, está escrito assim: se andarmos na luz, como na luz Ele está. Existe um processo tão lindo, queridos, que as pessoas negligenciam. Ei, igreja de Jesus nessa terra, escute, Deus só pode curar o que está na luz. Fale comigo, Deus só pode curar o que está na luz. Ei, o sangue de Jesus só pode purificar o que está na luz, porque o que ainda está nas trevas está nas mãos de Satanás, mas o que está na luz está nas mãos de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 1 diz: nenhuma condenação há para quem? Para quem está nas trevas ou para quem está na luz? A Bíblia diz, Romanos 8:1, nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus, para quem está na luz. Aí tem gente querendo ser totalmente livre, gente querendo ser purificado pelo sangue de Jesus, mas ainda está com a sua vida, com o seu passado, com a tua espiritualidade nas trevas, ainda está com toda a tua vida em pecado. Quer que Jesus cure? Ele vai curar o que, querido? Se na tua vida ainda tem treva, tem ocultismo, tem coisa oculta, coisa escondida, ei, somente trazendo a luz. Escute, se andarmos na luz, como na luz Ele está, teremos comunhão uns com os outros. Sabe por que as pessoas andam isoladas? Sabe por que as pessoas querem ficar trancafiadas na sua própria caverna interior? Porque não querem andar na luz, porque tem coisas que ainda estão escondidas. A verdadeira comunhão só acontece quando você anda na luz. Quando você anda na luz. Pastor, então é um processo. Eu ando na luz, eu coloco a minha vida na luz, eu vou ter comunhão, e o sangue de Jesus me purifica de todo pecado. Isso. Primeiro passo: traga para a luz o que precisa ser trazido para a luz. Segundo passo: volte para a comunhão com a igreja, com Deus. Terceiro passo: sangue de Jesus te purifica de todo pecado. Pastor, mas e o meu passado? Eu coloquei uma pedra sobre isso. Ei, escute, abre aí Provérbios capítulo 28, versículo 13, escute isso, queridos. Isso aqui é muito interessante, porque tem muita gente que fala assim: não, coloquei uma pedra nesse assunto, eu não toco nesse assunto, não quero mais saber disso. Escute, Provérbios 28, 13, está escrito: o que encobre as suas transgressões nunca, jamais prosperará. Queridos, não é eu que estou falando, não, é a palavra de Deus. Aí o camarada quer prosperar, ele quer avançar na vida, mas está encobrindo as transgressões, ou seja, ainda está em ocultismo, ainda está nas trevas, a tua vida ainda está nas mãos de Satanás. Como é que o sangue de Jesus vai vir sobre a tua vida? Provérbios 28, 13: quem encobre as suas transgressões jamais prosperará, ponto e vírgula. Mas, aleluia, por isso que a Bíblia é linda, por isso que a palavra de Deus, ela é perfeita. Escute isso, boa notícia para você que está em crise aí agora. Mas os que as confessa, pastor, o que é confessar? 1 João capítulo 1, versículo 7, se andarmos na luz. Provérbios 28, mas os que confessar é trazer para a luz.
Que coisa fantástica. Quando eu trago para a luz, ele diz assim, Provérbios 28:13, mas os que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Até parece que o autor de Provérbios 28 estava 100% em sintonia com João, 100% conectado, porque olha só que coisa linda. Se você puder ir na tua casa, pegue os dois textos agora, fica olhando. João fala assim: se andarmos na luz, como na luz ele está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Tem um processo: andar na luz, comunhão, purificação. Luz, comunhão, purificação. Fala comigo: luz, comunhão, purificação. Agora vai para Provérbios: confessar, abandonar e misericórdia. Confessar, abandonar e misericórdia. Parece um processo, parece não, quer dizer, a Bíblia é perfeita, ela concorda, ela tem concordância, começo, meio e fim. A Bíblia diz: aquele que confessa, que traz para a luz e abandona esse pecado, abandona esse ocultismo, abandona esse lado de trevas, alcançará misericórdia. É como se ele estivesse falando assim: você vai alcançar misericórdia. O sangue de Jesus vai te purificar. O sangue de Jesus vai estar sobre a tua vida. Tem pessoas que falam assim: mas eu tenho o sangue de Jesus sobre mim. Se você tem o sangue de Jesus sobre você, nós cantamos aqui muitas vezes que o sangue de Jesus nos lava de todo pecado, e nós seremos mais branco, mais alvos do que a neve. Ei, só para ser alvo, mais alvo do que a neve, tem que estar na luz. Para estar na luz não tem que ter nada em oculto. Por isso que quem encobre as suas transgressões, que quer encobrir, queridos? Tem muita gente que fala assim: eu vou esconder de Deus as minhas transgressões. Não, isso é um erro, querido. Porque de Deus ninguém esconde nada. Nada. Você está achando que você esconde alguma coisa de Deus? Não esconde nada. Não esconde. O salmista diz: Senhor, se eu fizer no mais alto monte a minha casa, ali o Senhor estará. Se eu fizer no mais profundo dos abismos a minha cama, o meu leito, ali o Senhor estará. Sabe por quê, queridos? Ninguém esconde nada do Senhor. Então por que Provérbios está dizendo: aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará? É sinal que precisa confessar para alguém. Você não precisa confessar para Deus, Ele sabe, Ele te perdoa. Você só se arrepende, fala com Ele e libera perdão. Mas quando você encontra Provérbios 28:13, você percebe que Deus está falando assim: existem seus líderes, existem pessoas na terra na qual você não pode esconder algumas coisas. Ah, pastor, mas eu tenho vergonha. Ei, escute isso. Tem situação que você tem que optar: ou eu mantenho a minha salvação e jogo a reputação no lixo, ou eu mantenho a minha reputação e jogo a salvação no lixo. Existem situações como essa de Provérbios 28 que não dá para manter as duas coisas. Ah, mas eu preciso manter a aparência de que eu sou santo. Escute, querido, é exatamente o que o diabo mais quer. Ele não quer te tirar da igreja, ele quer deixar você na igreja sendo um crente falso. Ele quer deixar você na igreja, mas sem o sangue de Jesus te purificando de todo pecado. Meu Deus. E é aí que nasce a classe dos fariseus. Porque tem todo o ritual de igreja, mas não tem o sangue de Jesus purificando de todo o pecado. Ah não, pastor, o sangue de Jesus está sobre todo mundo. Ei, leia o texto. O texto está dizendo que o sangue de Jesus só vai purificar aqueles que estão na luz. Aqueles que estão na luz, aqueles que estão em comunhão. E aí existe uma série agora dos desigrejados, que é aqueles que falam: eu não preciso de comunhão no corpo, eu sou igreja. Ei, só dá para ser igreja se você tiver com quem se relacionar. Porque ser igreja é realmente aceitar o desafio de você conviver com alguém totalmente diferente de você. Totalmente diferente. Eu quero lançar um desafio aqui para você, querido. Você que é membro dessa igreja, ei, escute, vem cá. Você que é membro dessa igreja, você que
é daqui da família Peniel, Cianorte, Rondon ou Engenheiro Beltrão. Escute. Você já conhece as 3 moedas espirituais. Se ainda há pendência no mundo espiritual, eu te pergunto, você vai ficar até quando? Travando a tua vida, travando a tua vitória, travando a tua família, em detrimento dessa reputação barata. Até quando? Você que não é dessa igreja, escute. Procure um pastor, um líder espiritual sobre a tua vida, e traga à luz toda a bagaceira que foi do teu passado. Porque, queridos, a questão não é quem vai ouvir, a questão é quem vai ser liberto. É você, é você. A questão é aquele que vai ser liberto por completo. Tenha compromisso com a tua liberdade. Se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sois livres. Jesus morreu naquela cruz, derramando o sangue dele, para purificar a tua vida, para purificar de todo o pecado, mas também para que você fosse livre, livre. E para ser livre tem que andar na luz. Para ser livre, segundo Provérbios 28, tem que abandonar toda transgressão, tem que confessar toda transgressão. E aí você vai alcançar misericórdia. Meu Deus. Quando Deus fala para Caim: Caim, o que você fez? Eu não fiz nada, Senhor. Não, eu estou aqui, estou aqui, fiz um altar para o Senhor, trouxe até uma ofertinha para o Senhor. Deus fala assim: o que você está escondendo, Caim? O sangue do teu irmão está clamando desde a terra. A voz de Abel, ou melhor, a voz do sangue de Abel está clamando. Lá em Hebreus 11 fala: a voz do sangue do justo Abel clama na terra. Jesus fala que vai vir sobre os fariseus, sobre aquela corja, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias morto no templo. Querido, isso aqui é muito sério. Pastor, e se eu tenho algum pacto de sangue? Como é que eu faço, queridos? Confessa e deixa. Pastor, mas eu nunca derramei sangue, eu só financiei um aborto. Confessa, deixa. Pastor, mas a minha vida, eu não sei quais foram os pactos de sangue que eu fiz. Confessa e deixa. Peça ajuda de alguém, queridos. Para o seu líder de célula, para o seu pastor, para um dos nossos pastores. Mas se eu fosse você, eu não carregaria mais esse fardo sobre as suas costas. Hebreus, capítulo 10, versículo 19 e 20. Hebreus 10, versículo 19 e 20 diz o seguinte: portanto, meus irmãos, olha isso, queridos, tendo ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne. O versículo 19 está dizendo, queridos, que pelo sangue de Jesus nós temos ousadia para entrar no santuário. Talvez você fale: pastor, mas eu sou indigno, pastor, eu não sou merecedor. Queridos, nós não somos merecedor mesmo, é tudo pela graça, é imerecido essa graça, mas pelo sangue de Jesus nós temos acesso ao santuário, nós temos ousadia para entrar na presença de Deus, pelo sangue de Jesus. 1 Coríntios, primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 6, abra comigo, versículo 20, 1 Coríntios 6, 20, está escrito assim: porque vocês foram comprados, por bom preço, vocês foram comprados por bom preço. Ei, escute, hoje nós somos filhos amados do Pai, porque a moeda espiritual pela qual eu e vocês foram comprados é o sangue de Jesus Cristo. Foi pelo sangue que nós somos comprados. Ah, pastor, será que essa moeda espiritual ela é válida hoje? É uma das moedas mais importantes, queridos.
Pela palavra tudo se criou, pelo sangue tudo se restaurou. Pela palavra deu a direção, pelo sangue veio o sustentar e o abrigar, a proteção de Deus em nós. Abre aí comigo, 1 Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 19. Pedro também fala que nós fomos comprados pelo sangue. Escute isso. Ele fala assim: sabendo que não foi mediante coisas perecíveis. Escute, você não foi comprado mediante prata ou ouro desta terra, não foi coisas perecíveis. Nós não fomos resgatados diante dessas coisas que alguém pode fazer nessa terra. Não fomos resgatados por aquilo que alguém achou, ou alguém pensou, alguém estruturou, não. Ele disse: sabendo que não foi mediante coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram resgatados da vida inútil que seus pais lhes legaram, mas pelo precioso sangue de Jesus. Fala comigo assim, ó: precioso sangue de Jesus. Precioso sangue de Jesus, como de um cordeiro sem defeito, sem mácula, aquele perfeito, aquele que desceu da sua glória, saiu da tua glória para estar no meio de homens corruptíveis, no meio de homens perdidos, no meio de homens pecadores. Ele, o cordeiro de Deus, sem defeito e sem mácula, pelo sangue de Jesus que nós fomos resgatados. Pelo sangue de Jesus nós fomos comprados. Pelo sangue de Jesus, eu e você fomos comprados. Pastor, mas o que eu ganho em saber que o sangue de Jesus me comprou? O que você ganha em saber é que não importa qual foi o sangue que o diabo acolheu, recebeu em troca da tua vida, em troca da tua liberdade, em troca da tua paz. Uma coisa é certa: se você recebe Jesus Cristo como Senhor e Salvador da tua vida hoje, se você permite Ele derramar, se você recebe esse sangue purificador sobre a tua vida, se você permite esse sangue te lavar e te purificar de todo pecado, você encontrará a verdadeira liberdade. A verdadeira liberdade. Eu não sei até que ponto o teu casamento estava travado nas palavras, no dinheiro ou no sangue. Eu não sei até que ponto a tua vida profissional estava travado nas moedas espirituais, palavras lançadas, dinheiro e sangue, pactos. Eu não sei até que ponto a tua família estava travada em palavras, dinheiros, financiamento de pecado e sangue derramado. Mas uma coisa eu sei: a palavra foi pregada, a palavra da salvação foi liberada. Dinheiro pode ser restituído e resgatado, e o sangue de Jesus já foi liberado por mim e para você. Se você entende isso, você vai conseguir resgatar todos os seus machados, você vai conseguir fazer os caminhos de volta, você vai conseguir viver uma vida em liberdade. Pastor, ainda surgiu muitas dúvidas. Você que tem meu WhatsApp, me manda uma mensagem. Do que você entendeu dessa mensagem? Manda para mim no particular: pastor, eu entendi isso, isso e isso. Pastor, eu tenho dúvida, disso. Pastor, eu ainda estou com dúvida nessa área. Me manda a sua pergunta. Vai ser uma alegria, vai ser uma honra te responder, te orientar, poder apontar um caminho de libertação da parte de Deus, da palavra de Deus, sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre os teus negócios, sobre tudo que você tem e sobre tudo que você faz. Se você entendeu isso, aí na tua casa, feche os teus olhos, coloque a mão no teu coração. Eu quero orar com você. Eu quero fazer uma oração consciente. Quero fazer uma oração de consciência, para que você não venha continuar em cativeiros, prisões, cadeias espirituais. Seja qual for a moeda que estava travando a tua vida agora, em nome de Jesus, pelo conhecimento da palavra e dos princípios, que Deus possa derramar sobre você e tua casa liberdade,
Pai, em nome do Senhor Jesus, eu apresento agora, Pai, a vida desses teus filhos agora, Pai, que estão orando e unindo a fé com a minha fé, unindo agora, Pai, no mesmo clamor. O Senhor sabe, ó Pai, quais foram as moedas pagas, financiadas ou derramadas, para que cativeiros possam ter, ó Pai, sido colocado na vida dos teus filhos. Eu peço agora, Pai, em nome do Senhor Jesus, seja qual for, ó Pai, o cativeiro emocional, seja qual for o vingador de sangue, perseguição de morte, espírito de suicídio, espírito de depressão ou de ansiedade, que estava assolando esta família, que estava assolando esta pessoa, agora, em nome do Senhor Jesus, que haja, Senhor Deus, um processo, um mover espiritual, e que cadeias começam a ser quebradas, correntes começam a ser esmigalhadas, Senhor Deus, cadeados começam a ser destravados na vida dos teus filhos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, que caia por terra toda a reputação de fariseu, e que se levante filhos e filhas libertos, filhos e filhas totalmente curados. Senhor Deus, se palavras foram lançadas sobre a vida deles, ó Pai, agora, em nome do Senhor Jesus, nós resgatamos, nós anulamos o poder dessas palavras de maldição que foram lançados sobre as famílias desta igreja, sobre as famílias dessa cidade, sobre as famílias desse estado e desta nação, em nome do Senhor Jesus. Senhor Deus, anulamos o peso espiritual, ó Pai, dessas palavras. Senhor Deus, trazemos para a luz, assim como a Tua palavra diz. Senhor Deus, não vamos mais encobrir, ó Pai, essas transgressões, mas vamos trazer para a luz, de tal maneira que nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Declaramos, ó Pai, Senhor Deus, confessamos os pecados geracionais da nossa ascendência e da nossa descendência. Senhor Deus, confessamos, assim como Neemias fez. Senhor Deus, façamos aqui, ó Pai, de uma forma pública, confessando, ó Pai, o pecado desta nação, Senhor Deus, que está sendo assolada por esse vírus. Senhor Deus, confessamos o pecado de corrupção e manipulação desta nação, desse estado e desta cidade. Confessamos, ó Pai, publicamente, ó Deus, o pecado da Tua igreja, de muitas vezes se omitir, de muitas vezes ficar isolada. Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, pedimos a Tua misericórdia sobre a Tua igreja, sobre a nossa nação. Pai, ouve o clamor do Teu povo e sara esta nação, Senhor. Sara, cura a nossa nação, Senhor. Senhor, traz, ó Pai, o alívio, traz o refrigério, Pai, traz a cura. Senhor, vem limpando, ó Pai, a nossa nação. Vem, ó Deus, quebrando, ó Pai, todo o cativeiro espiritual que está dando legalidade para esse vírus na nação, no Brasil, no Paraná e em Cianorte. Clamamos ao Senhor, ó Pai, cura, pela Tua palavra, ó Pai. Nós confessamos os pecados geracionais, confessamos, ó Pai, que muito sangue foi derramado nessa nação, e pedimos perdão, ó Pai, por todo o sangue derramado. Senhor, nós confessamos, ó Pai, que muito dinheiro foi colocado no altar da prostituição, no altar da pornografia, no altar da jogatina, no altar da propina e da corrupção. Nós confessamos, ó Pai, isso publicamente, e pedimos, ó Pai, vem com a Tua misericórdia, vem com a Tua misericórdia sobre a nossa nação. Senhor, nós também confessamos, ó Pai, publicamente, que muita palavra de maldição, palavra de falência foi lançada sobre a nossa nação, mas nós queremos retirar essas palavras agora. A nossa nação não vai falir, o Brasil não vai falir, o Paraná não vai falir, as empresas não vão fechar. Nós queremos, Senhor Deus, restituir no mundo espiritual cada uma dessas palavras, dizendo e declarando que o Brasil é um país curado, é um país rico, é um país próspero. Nós queremos lançar no mundo espiritual, Senhor, que o Paraná
é um estado próspero, é um estado totalmente saudável, cheio de saúde, cheio de paz. Senhor Deus, nós declaramos, ó Pai, que no nosso estado, Senhor Deus, o nosso estado vai estabelecer a honestidade em todas as instâncias, do legislativo, do executivo, do judiciário. Nós declaramos honestidade, cura, Senhor Deus, na hombridade, cura, Senhor Deus, em todas as instâncias. Temor sendo agora, Pai, enxertado, o temor do Senhor sendo enxertado nesta nação, começando pelas autoridades, começando, ó Pai, pelas instâncias maiores, em nome do Senhor Jesus. Toda vez, ó Pai, que uma prostituição foi financiada, nós confessamos esse pecado. Toda prostituição infantil financiada nesta nação, Senhor, em nome de Jesus, nós declaramos, ó Pai, Senhor Deus, pedimos a Tua misericórdia sobre as crianças no Brasil, Senhor Deus, sobre as famílias no Brasil, em nome do Senhor Jesus. Vem, ó Pai, vem cobrindo, ó Deus, com graça, com misericórdia, com entendimento. Vem, Espírito Santo de Deus, liberando sobre a Tua igreja cura, paz, alegria, Senhor Deus, e que verdadeiramente a Tua igreja com ousadia venha cumprir o propósito eterno nesta terra. Deus, oh Espírito Santo de Deus, te amamos, te adoramos, glorificamos o Teu nome, Pai. Venha, ó Pai, sobre esta nação, venha, ó Pai, sobre o Brasil, sobre Cianorte. Vem, Senhor Deus, mudando completamente a história desta nação, ó Pai. Vem lavando, vem, Senhor Deus, com Teu sangue, ó Pai, sobre o Brasil. Lava, Senhor, com Teu sangue a nossa nação. Lava o Paraná, Senhor, lava Cianorte. Rei, cada basura, lava Deus. Amigos de Deus, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Tua cruz mostra Tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde eu posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Aleluias, aleluias. Querido, nós já vamos encerrar. Nós vamos encerrar, depois nós vamos cantar mais uma vez essa música. E eu senti de Deus, querido, nós fazemos um ato profético. Um ato profético onde nós vamos fazer isso sobre a nossa família, onde nós vamos clamar o sangue de Jesus sobre a nossa casa, sobre a nossa família, onde nós vamos anular toda palavra de maldição sobre a nossa família. E se porventura dinheiro
foi pago em altares errados, se você financiou pecado, tirou dinheiro que era para a sua família e colocou em altares errados, que você peça perdão para a tua família. Nós vamos fazer isso como um ato profético de cura. Enquanto nós estávamos orando aqui, queridos, o Espírito Santo me mostrou de uma forma tão linda, que, olha só que interessante, onde nós estamos vivendo uma situação no Brasil, em detrimento não somente de um vírus, mas de princípios quebrados. Mas na medida que nós começarmos a restaurar princípios, Deus vai trazer uma cura poderosa sobre a igreja, sobre Cianorte, sobre o Paraná e sobre o Brasil. Você crê nisso? Amém. Amém. Eu queria, segura um pouquinho. Eu queria dar os recados. A gente vai fazer isso de uma forma já encerrando. Vou dar os recados, e assim que eu terminar os recados, você vai juntar a sua família aí na sala e a gente vai fazer esse ato profético. Amém? Glória a Deus. Aqui embaixo, que ele estava passando aí nossos dados bancários. Você que quer ofertar, você que é fiel no seu dízimo e quer entregar o seu dízimo, pode fazer o seu Pix. Tem os nossos dados bancários, tem um QR Code. Você pode colocar aí o seu celular do lado da sua televisão. Você consegue também puxar os dados pelo QR Code. Eu quero deixar aqui de uma forma bem clara que o que estamos fazendo, queridos, independente se estamos online, se estamos presencial, nós estamos fazendo isso com seriedade. A obra de Deus precisa ser feita com seriedade. Deus está peneirando a sua igreja, e vai começar com a gente. O alinhamento começa com a igreja de Jesus na terra, a igreja que responde o que Ele está mandando. Então depende de nós, começa com a gente. Amém? Domingo que vem, pelo decreto, a gente ainda vai fazer online, e se Deus assim permitir, depois a gente já volta com os cultos presenciais. Somos submissos às nossas autoridades, oramos pelas nossas autoridades, mas não aceitamos nenhum tipo de espírito maligno manipulando e corrompendo a nossa nação. Que há um preço de sangue derramado nessa nação, sangue inocente, sangue de índio, sangue de escravos e sangue de pessoas que vieram para essa nação para tentar a vida. Tem muito sangue derramado, muito sangue, e nós hoje confessamos esse sangue derramado, resgatamos e cobrimos a nossa nação com o sangue de Jesus. Nós como igreja fazendo isso de uma forma consciente. Eu creio que uma resposta dos céus está sendo gerada. Uma resposta dos céus está sendo gerada. Você crê nisso? Une a sua fé com a minha, em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Escute, para quem é de Cianorte, em Rondon, Engenheiro Beltrão, escute aqui. Essa quarta-feira as nossas células vai ser um novo formato. Então os líderes de células vai passar para cada família, para cada casa, como é que vai acontecer as células. Ei, nós não vamos parar com a igreja, o mover da igreja. Pastor, mas o templo está fechado. A igreja não é o templo. A igreja não é templo. Podem fechar os templos, podem amarrar os membros, mas nunca vão parar o mover da igreja de Jesus. As portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja, não vão. Deus nos deu uma estratégia poderosa para as nossas células essa semana. Então eu quero que você, que participe de uma das nossas células, pergunte para o seu líder depois como é que vai funcionar as células. Você vai ver que coisa fantástica. E na quarta-feira eu espero a sua foto, mostrando como que foi a sua célula essa semana. Vai ser algo extraordinário. Deus vai mover e vai falar na tua casa, com a tua família, através de você, nessa semana. Se prepare, Deus está no controle de tudo. Amém? Glória a Deus. Se você puder, fique de pé aí na sua casa. Agora eu queria que você pudesse abraçar a sua família. Abraça a tua família. Nós vamos cantar daqui a pouco a música, eu vou liberar a bênção final. Mas na tua casa, enquanto a música estiver tocando, você vai abraçar a tua família. E você vai liberar palavras de bênção. E você vai clamar o sangue de Jesus sobre a tua família. Escute, isso é muito sério, querido.
Você, principalmente se você é um homem, um marido, um sacerdote dessa casa, abraça a tua família. Você, libere palavra de bênção sobre a esposa, sobre os filhos. Você que não tem um esposo, mas escute, abraça os filhos, abraça os parentes, quem morar na tua casa, libere palavra de bênção e clame o sangue de Jesus sobre a tua casa. Então grude, abraça a família aí, abraça bem forte. Eu quero orar com vocês. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te louvo, ó Pai, te agradeço por esse culto maravilhoso. Obrigado pela palavra lançada, pelo sangue lançado. E nós, ó Pai, como igreja, te adoramos e te glorificamos, em nome do Senhor Jesus. E agora, amada igreja, que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a unção, a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sobre a tua vida, hoje, durante toda essa semana e pelos séculos dos séculos. Quem crê diz amém. Agora você pega a tua família e comece a orar, comece a liberar a palavra, sobre a tua família agora. Senhor, nós liberamos, nós abençoamos a nossa casa, abençoamos a nossa família, abençoamos, cobrimos com o sangue de Jesus a nossa casa. Ei, Espírito Santo de Deus, nós liberamos, ó Pai, sobre a nossa casa a cura dos céus, profetizamos bênção, profetizamos alegria, profetizamos, ó Pai, toda sorte de bênção sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Espírito Santo de Deus, glória a Deus. Deus abençoe você e toda a tua casa, em nome do Senhor Jesus. Shalom, shalom.